Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais e hoje a gente vai estar falando da gerência de processador ou gerência do processador, tá? Que é procurar entender como o processador faz para atender os diversos processos, as diversas requisições que chegam, né? E aí ele precisa estabelecer alguns critérios. E a gente vai começar hoje conhecendo as duas principais categorias do escalonador, que é o termo que se chama, né? A gente vai explicar direitinho isso. E aí, na próxima aula, a gente estabelece os tipos de escalonamento que podem ser adotados por um processador. Tá bom? Vamos seguir aqui, então, gerenciamento de processos. Com o surgimento de sistemas multiprogramáveis, aí a gente tem que entender que lá na nossa primeira aula a gente falou sobre esses tipos de sistemas operacionais que adotam a multiprogramação, ou seja, múltiplos programas, múltiplas tarefas sendo requisitadas para o processador atender. Então, a maioria dos nossos sistemas, se não todos, né, os mais atuais, são multiprogramáveis, onde múltiplos processos podem permanecer na memória principal, e aí a gente resgata que a memória principal é a memória RAM, né? E esses processos que estão alocados na memória RAM, eles compartilham o uso da CPU. Tudo bem? Então, isso aqui é uma contextualização para a gente começar a falar aqui do gerenciamento de processo. Um dos problemas mais difíceis na administração dos recursos do computador está relacionado ao fato de que muitos processos eles solicitam recursos da CPU, que seja atendido qualquer tipo de requisição pela CPU, simultaneamente, o que a gente chama de acesso concorrente. Então, tome nota dessa questão do acesso concorrente, que é quando muitos processos, dois ou mais processos, solicitam recursos meio que simultaneamente à CPU e ela vai ter que adotar um critério de qual processo ela vai atender primeiro. Tá? Então, a gerência do processador tornou-se uma das atividades mais importantes em um sistema operacional. Ok? Até aqui? Vamos falar agora de processos concorrentes, né? A gente falou desse termo, né? Frequentemente, esses processos eles acessam o mesmo arquivo. Esse é um ponto chave, porque muitas vezes esses processos estão tentando acessar a mesma fonte. Tá? E aí cabe ao SO garantir que um processo não interfira no outro, não altere os dados que um outro processo ainda esteja utilizando. Então esse é um ponto importante. Um outro exemplo é quando os processos concorrentes que estão ali disputando a atenção da CPU, quando eles geram dados, um determinado processo, ele está gerando dados em que um outro também fará uso logo na sequência. Nesse caso, o SO ele tem que garantir que o segundo processo não utilize os dados antes que o primeiro processo tenha concluído, tenha ainda gerado, feito a conclusão dos dados. Então, esse é outro desafio do processador em ter que gerar os diversos processos, que muitas vezes vão acessar o mesmo arquivo e ele tem que segurar, né, para poder garantir a ordem. E esse segundo exemplo é quando um processo depende do outro. Então, aquele segundo processo tem que aguardar com que o primeiro finalize, gere os dados para que ele, então, execute. O SO ele deve regular a ordem segundo a qual os processos acessam os dados. É nesse ponto aqui, pessoal, de regular a ordem, é que entra o escalonador. Entra a política de escalonamento que o sistema operacional adota para gerenciar o processador. Vou repetir mais uma vez. É a política de escalonamento que o sistema operacional, que é o sistema básico, é o software que gerencia os recursos básicos da máquina, ele vai adotar essa política para gerenciar o processador daquela máquina. Tudo bem? A partir do momento que você formata o seu computador e instala um outro sistema operacional, ele vem com outras políticas de escalonamento, que a gente vai explicar já já o que é isso, para gerenciar aquele processador. Tá? Então, cada sistema operacional tem uma política de escalonamento para que o processador, a gente chama de CPU, né, adote essa ordem que ele vai estar atendendo, quais são os critérios que serão adotados para o atendimento dos processos que chegam ali no processador. Ok? Composição de um processo. Então, um processo ele tem duas partes, né? Essas duas partes aqui, ele está se referindo aqui ao processo comum, um processo computacional comum, que é a parte ativa, que é o fluxo de controle,
a parte dos comandos de execução, o que vai ser requisitado naquele processo, né? As ações a serem desempenhadas. E a parte passiva é o endereçamento, o espaço de endereçamento que ele vai ocupar na memória RAM, né? Quando ele estiver em execução, quando ele estiver aguardando, ele vai estar ali ocupando um espaço de endereçamento. Então a gente entende que ele tem a parte de fluxo de controle e a parte do espaço de endereçamento. E aí tem uma definição que é muito utilizada em sistemas operacionais, que é processo leve. Não é tão conhecido esse termo, ele é mais conhecido como thread. Então, um sistema operacional multi-thread quer dizer que ele faz o atendimento de diversos processos leves ao mesmo tempo, de forma simultânea, porque eles são muito mais rápidos. Por quê? O que difere do processo leve, dessa thread, para o processo convencional? É que ele só tem a parte ativa do fluxo de controle, tornando ele mais leve. A parte do endereçamento, ele compartilha. Então, o endereçamento ele é compartilhado com outras threads, né? Consumindo menos recursos do sistema. Então, o que deixa, né, o sistema mais fluido, né? O atendimento da CPU se torna mais rápido. Ok? Então, há um conceito muito difundido de multi-thread, né, ou de multi-thread, onde tem vários processos leves sendo executados, porque o diferencial dele é que ele não tem esse espaço de endereçamento dedicado a ele. Ele tem sim um espaço compartilhado entre outros processos leves também. Tudo bem? Fizemos essa distinção aqui. Vamos falar de área de swap. Um processo em estado de pronto ou de espera. Lembrando que na primeira aula a gente falou desses estados do processo, né? Estado de pronto ou de espera, pode não se encontrar na memória principal. Como assim, né? Isso aqui só vai acontecer se a memória principal já estiver lotada. Então, se ela estiver lotada, não cabe mais processo, o sistema operacional percebeu que vai ter um estouro de memória ali, ele vai ter que correr para a área de swap. Onde é que fica essa área de swap, pessoal? Essa condição ocorre quando não existe espaço suficiente para todos os processos na memória principal. Na memória principal. E aí parte do contexto do processo é alocada na memória secundária. Então percebo que ele utiliza a memória secundária, o disco rígido, o HD, o SSD. Então a memória secundária vai suprir essa demanda, certinho? Então não cabe mais, não tem mais espaço na memória principal. Então esses processos que estão no estado de pronto ou de espera, eles devem ser alocados na memória secundária, né? E aí essa expansão da memória principal para a memória secundária, ela se chama área de swap. Então uma técnica reconhecida como swap retira processos da memória principal, levando para a memória secundária, né? E depois traz de volta seguindo os critérios de cada sistema operacional. Esses critérios a gente entende que é a política de escalonamento. Tá? E aí, claro que tem uma perda de desempenho, né? Porque ele deixa de atuar somente na memória principal, que é muito mais rápida, e começa a fazer uso da memória secundária, um pouco mais lenta, mas pelo menos atende a questão de não ter um estouro de memória, né? Então ele expande um pouco mais essa capacidade de atender os processos utilizando a área de swap. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Tipos de processo. Além dos processos do usuário, a CPU também executa processos do sistema. Então, eu quero que vocês tomem nota aqui de processo do usuário, tá? Que parte das requisições de entrada e saída do usuário, ou de programas que estão sendo executados pelo usuário e disparam, né, recursos, solicitando recursos da máquina, e também os processos do sistema, processos internos que são executados dentro do computador. Então, esses processos do sistema, eles sempre atuam com uma certa prioridade quando concorre com os processos do usuário. Tá? Então, ele fala aqui, ó, estes executam sempre com certa prioridade, ele está se referindo aos processos do sistema, que concorre com os processos do usuário aqui. Tá bom? Então, tome nota dos processos do usuário e dos processos do sistema. Ainda falando dos tipos de processo, a gente vai agora detalhar um pouquinho mais como é que eles se comportam dentro da CPU. Tá? Então, os processos em execução, que estão sendo executados, que partem ali do usuário, eles podem assumir dois tipos diferentes, de acordo com as características do uso da CPU e de seus periféricos. E a gente entende aqui que periféricos são os dispositivos de entrada e saída. Temos os tipos de processo CPU bond. Então, está aqui, ó, processo CPU bond.
é aquele processo que utiliza muito a CPU, né? Demanda bastante o uso e o tempo da CPU. Ele ganha uma fatia de tempo e quando ele ganha, ele utiliza por inteiro esse tempo, porque ele tem uma demanda constante, digamos assim, da CPU. Normalmente fazem pouca ou nenhuma entrada de dados. São processos internos que rodam na CPU, né? Um programa que está sendo executado ali, ele está fazendo uso constante da CPU, é um processo de CPU bond. Tá? Utiliza a fatia de tempo, utiliza por inteiro, dificilmente recebe, né, aqui demandas de comandos de entrada e de saída de dados, ele sempre está ali atuando de forma permanente, são processos que têm uma demanda constante da CPU. Diferente de um processo I/O bond, aqui a gente entende como entrada e saída, e aí o nome já diz muito, né? Que é um tipo de processo que utiliza muito mais os dispositivos de entrada e saída do que o CPU propriamente dito. Então aqui digamos que são processos que estão estritamente ligados aos dispositivos conectados à máquina, teclado, mouse, pendrive, webcam, microfone, todos os periféricos que são conectados, eles geram um processo de entrada e saída, né? E normalmente eles permanecem mais tempo em espera, eles ficam mais em stand-by ali, mas quando acionados eles interrompem, né? Fazem uma interrupção no sistema, né? E aí o sistema tem que tratar essas interrupções e do que propriamente em execução. Ele não toma tanto tempo da CPU, porque quando ele toma é somente para tratar uma interrupção, uma solicitação ali de entrada ou de saída, e depois que ele atende aquela requisição de entrada e saída, pronto, a CPU já está livre. Diferente dos processos de CPU bond, que ele utiliza todo o tempo, são processos constantes, né? Programas que estão sendo executados e que demandam bastante tempo da CPU. Beleza? Fizemos aí essas duas classificações, processo CPU bond, processo I/O bond. É importante tomar nota disso, ok? Vamos então falar das políticas de escalonamento. Tá? Então agora a gente vai começar a entrar na parte que nos interessa de fato, que é quais são as políticas que podem ser adotadas para o atendimento dos diversos processos que chegam para a CPU. Então, a partir do momento em que diversos processos podem estar no estado de pronto, ou seja, estão só ali aguardando o momento para ser executado, devem ser estabelecidos critérios para determinar qual processo será escolhido para fazer o uso do processador. Então, eu tenho vários ali, processos que estão prontos, e aí? O processador vai escolher qual? Esse é o ponto da política de escalonamento. A política de escalonamento de um sistema operacional ela possui diversas funções básicas. A gente pode entender que o objetivo da política de escalonamento é manter o processador sempre ocupado a maior parte do tempo, com o objetivo de dizer o seguinte, o processador ele tem que estar toda hora atendendo às requisições. Se tem processos que estão no estado de pronto, né, que estão ali no modo de espera, e a CPU está ociosa, tem alguma coisa errada. Né? Porque não pode ter esse processo em estado de pronto e a CPU parada. Ela tem que estar ali atendendo com o objetivo de atender o maior número possível de processos, né, e ser acionada sempre que for necessário. Tá? A política de escalonamento, então, ela visa manter esse processador ocupado. Enquanto tiverem processos ali aguardando, ela tem que estar atendendo. 2. Balancear o uso da CPU entre os processos. Esse balancear a gente pode entender como equilibrar, né? Distribuir igualitariamente o uso dessa CPU para atender os diversos processos que estão ali aguardando. Privilegiar a execução de aplicações que são consideradas críticas. Então, tem que ser estabelecido algum critério que identifica aplicações que são críticas que não podem ficar esperando. Tá? 4. Maximizar o throughput. O que é isso aqui, pessoal? O desempenho. Entendo como sendo maximizar o desempenho, o rendimento do sistema. Né? Então, trata-se de utilizar os recursos máximos da CPU, buscando otimizar o desempenho, o rendimento do sistema no atendimento dos processos que chegam no sistema operacional, através do sistema operacional. E o último item é oferecer tempos de resposta razoáveis para usuários interativos. Então, o processador não pode fazer com que o usuário que está interagindo com a máquina fique aguardando muito tempo. Né? Então, ela tem que ter o tempo de resposta mais curto possível, né, no atendimento a esses usuários. Tudo bem? Vamos falar do escalonador, né, esse scheduler. Né? Cada SO possui sua política de escalonamento. Certo? Então, esse aqui é um ponto importante, adequado ao seu propósito e às suas características. Então, muitas vezes você pode ter um computador, que ele tem lá a estrutura física, né?
com os componentes, com o processador instalado. Porém, quem vai estabelecer a política de escalonamento é o sistema operacional que vai estar instalado na sua máquina. Tá? Então, esse é um ponto importante. A rotina do SO, que tem como principal função implementar os critérios da política de escalonamento, é denominada o escalonador. Esse escalonador, com esse termozinho aqui, né, o scheduler. Acho que é assim que se pronuncia. Tá? E aí, a gente entende que essa rotina do SO, cuja, né, que tem a principal função de implementar esses critérios da política de escalonamento, é chamada de escalonador. Em um sistema multiprogramável, onde tem múltiplos programas sendo executados ao mesmo tempo, né, o escalonador ele é fundamental, pois todo o compartilhamento do processador ele depende dessa rotina, depende desses critérios que são adotados para atender os múltiplos programas. Então, escalonador é fundamental. Falou de sistema multiprogramável, um sistema operacional com múltiplos programas, multitarefas, né, tudo ao mesmo tempo sendo executado, a gente tem que logo saber qual é o tipo de escalonador que ele utiliza para adotar os critérios de atendimento aos processos, ou seja, aos múltiplos programas que rodam no SO. Tipos de escalonamento. E a gente vai ter aqui dois tipos principais. O escalonador não preemptivo e o escalonador preemptivo. O que significa preemptivo? A gente vai saber aqui em cima. As políticas de escalonamento podem ser classificadas segundo a possibilidade do sistema operacional interromper um processo em execução e substituí-lo por um outro processo. Atividade esta conhecida como preempção. Tá aí, anotem, é importante. Preempção é a possibilidade do SO interromper um processo que está em execução, estava em execução, ele foi lá, interrompeu, trocou por outro, né? Então, essa atividade de interromper um processo que estava ali em execução, tirar ele do processo, do processador, e colocar outro, colocar ele no modo de espera, ou no estado de pronto, né, que ele fica aguardando executar, isso se chama preempção. Então, o escalonador não preemptivo, a gente já deduz que ele não vai interromper o processador. Já um escalonador preemptivo, ele vai interromper para trocar os processos, tendo a necessidade de colocar um processo mais prioritário de acordo com os critérios que são adotados. Vamos falar um pouquinho mais sobre o escalonamento não preemptivo. Nesse tipo de escalonamento, quando um processo está em execução, nenhum outro evento externo pode ocasionar a perda do uso do processador. Então, como o nome diz, não preemptivo, quer dizer que ele não interrompe o processador para tirar aquele processo que está em execução e colocar outro. E aí, a gente tem aqui 4 possibilidades de escalonamento não preemptivo com critérios diferentes. Então, o primeiro tipo de escalonamento não preemptivo é o primeiro a entrar, primeiro a sair, conhecido por FIFO, né? Isso aqui é um termo muito conhecido em estrutura de dados, né? First in, first out. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, o primeiro processo que entra na fila, né? Ele vai ser o primeiro processo a sair, né? Vai ser o primeiro a ser atendido. A gente vai detalhar cada um desses escalonamentos na próxima aula. Aqui eu só vou elencar mesmo por alto, tá? Escalonamento menor job primeiro. Aqui a gente já entende que possivelmente ele vai atender, vai dar prioridade para os processos que são menores. Escalonamento pela próxima taxa de resposta mais alta. E aí? Ele vai fazer um cálculozinho para saber quem está esperando mais tempo na fila, tentar estabelecer um critério, né, para atender os processos de acordo com essa conta, tá? De acordo com esse cálculo. Escalonamento cooperativo é quando o próprio processo que está em execução, ele fala, opa, já executei demais, deixa eu dar a vez para o próximo. Basicamente é isso que acontece aqui no escalonamento cooperativo. E aí a gente vai detalhar cada um deles na nossa próxima aula. Aqui a gente só está dando um spoilerzinho do que acontece dentro de cada um deles. Escalonamento preemptivo. O escalonamento preemptivo, o nome já diz, é caracterizado pela possibilidade do sistema operacional interromper o processo que está em execução e passá-lo para o estado de pronto, com o objetivo de alocar outro processo na CPU. Então, ok? E aí a gente tem aqui 3 possibilidades de escalonamento preemptivo. Escalonamento round robin, ou circular, né? Adotado ali um critério de tempo, né? E a cada faixa de tempo, finalizou o tempo, o processo ainda não concluiu, ele interrompe e coloca o próximo.
fatia-se o tempo, né, entre os processos que estão ali aguardando e ele vai dando vez a cada um deles. A gente vai detalhar na próxima aula. Escalonamento por prioridades, aí que o nome já diz, né? Você tem a prioridade, está executando um processo comum ali, chega um processo prioritário, ele interrompe e já coloca o prioritário. Escalonamento por múltiplas filas, ele cria várias filas e essas filas vão sendo atendidas, né? De acordo com o tempo que é dado a cada uma delas. Então a gente vai detalhar cada um desses escalonamentos na nossa próxima aula. Aqui o que eu quero que vocês entendam é as duas principais categorias, escalonamento preemptivo e o que a gente viu no slide anterior, escalonamento não preemptivo. Ok? Finalizamos então a nossa aula de hoje, né? Trouxemos esse contexto aí da gerência do processador, o quão é importante a questão da política de escalonamento para determinar como vai ser o atendimento dos processos e a gente vai continuar na nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Até lá. Tchau.